Fala, meu povo lindo, velho. Então a gente já terminou a cinemática, né? A gente, nossa, Melk, gigante demais a cinemática, ô Melk. A gente falou de um monte de coisas, nossa senhora, coisa demais. Calma, que agora só tá começando, guri. Agora a gente vai entrar em dinâmica. Bom, na cinemática a gente estuda a velocidade, o movimento dos corpos, né? A gente estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com a causa deles. Tipo, a gente sabe que eles estão movimentando, mas a gente não sabe a causa. Agora em dinâmica, justamente a gente vem estudar a causa desses movimentos, o porquê esses corpos se movimentam, certo? Por quê? Por que agora? Bom, agora vai entrar uma grandeza pra gente, que eu só tinha comentado, que é a grandeza força, tá? Bom, e é uma grandeza vetorial. Então, beleza, já sabe que é vetor, é uma grandeza que tem módulo, ou seja, tem uma intensidade, tem um valor, tem uma direção, certo? E tem um sentido, beleza? Então, agora, a gente fala de leis de Newton também, né? As leis de Newton é a base para a gente estudar dinâmica. Tudo vai partir da agora. Por quê? Porque depois das leis de Newton, a gente estuda as aplicações. E são, gente, é aplicação para dar e vender, beleza? É muita aplicação, beleza? Então fique esperto. Primeira lei de Newton, Melk. O que fala a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, bom, fala que um corpo ele vai continuar em repouso se não houver uma força agindo sobre ele. Tá bom. E, da mesma forma, vai ter o corpo, se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento se uma força não agir sobre ele. Tá bom? Ou a força resultante for zero. Mel, como assim força resultante? Bom, concorda que num sistema, vamos supor aqui, ó, meu negócio de tinta. Eu posso ter uma força sendo aplicada para lá. Mas de repente eu tenho uma força aplicada para cá com a mesma intensidade, com o mesmo valor. 5 newtons, 5 newtons. Esse corpo, se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento. Porque a força resultante, certo? Ó, de uma para cá, uma para cá, tem o mesmo valor, então elas se anulam. Então a força resultante vai ser zero, beleza? Então a lei da inércia vai dizer mais ou menos o que, Melk? Resumindo tudo isso, vai dizer que o seguinte, o estado natural de um corpo, ele vai ser conservado se a força resultante for zero, beleza? Se ele está em movimento, vai continuar em movimento. Se ele está em repouso, vai continuar em repouso. Melk, exemplo. Cara, se você atira uma pedra lá, claro, aqui não dá pra gente fazer esse exemplo. Por quê? Porque tem a força da gravidade, então não é uma força resultante. Mas vamos supor que estivesse lá no universo e jogasse uma pedra, plau, e nenhum meteorito nem nada chocasse com essa pedra que a gente jogasse. A velocidade dessa pedra ia ser constante. Ela ia vir, ó, ela vai. Ela ia, porque nenhuma força estaria agindo sobre ela, beleza? Mas quando a gente for aplicar nas aplicações de lei de Newton, você vai ver como é maravilhoso essa lei, beleza? E agora a segunda leizinha de Newton. Essa aqui, gente, mas essa vai ter aplicação, hein? Nossa senhora, essa aqui é muito importante, tá, gente? Cara, o que é a segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica? Cara, é onde realmente a gente coloca uma equação para força, porque a gente fala da força, do conceito de força, que é o que, Melk? Bom, geralmente se associa força ao que? Ou empurrar ou a puxar. Só que agora a gente vai ver que se um corpo ele tem uma determinada massa, né, todo corpo tem uma determinada massa, se esse corpo com uma certa massa, ele tem uma certa aceleração, vai então ter uma ação agindo sobre ele. Tanto faz você puxar, empurrar, tracionar, vai ter uma força, beleza? Bom, então, Melk, como é que seria essa segunda lei? Cara, equaçãozinha do faça mais amor, tá bom? Força é igual a massa multiplicado por uma aceleração. Lembrando que a força é sempre um vetorial e a aceleração vetorial, beleza? Então aqui a massa do corpo vezes uma certa aceleração. Quando tiver uma massa multiplicado com a aceleração, a gente vai obter uma força. E assim fica com a gente essa equaçãozinha, tá? Guarda ela no seu coração, faça mais amor, tá bom? Porque a gente vai usar ela para um monte de coisa, tá? Um monte de coisa, um monte de aplicação. Bom, galera, então nessa nossa terceira leizinha de Newton, a gente vai falar sobre o quê? A gente já falou então sobre força, né? Quando a gente tiver uma massa, essa massa estiver sobre uma aceleração, a gente vai ter uma força, beleza? Cara,
terceira lei de Newton diz pra gente o seguinte, a gente vai mexer com forças. Ela diz pra gente o seguinte, numa equação, força A menos a força B. Melk, essa é a tal da lei da ação e reação que muita gente coloca no Instagram, muita gente coloca lá não sei na onde de frase e tal. Gente, só que tem uma peculiaridade, não é simplesmente, para toda ação vai ter uma reação. Calma, é isso, mas com um pouquinho a mais. Olha a sutileza das minhas palavras. Para toda ação terá uma reação com a mesma intensidade, ou seja, com o mesmo valor de força, só que com um sentido contrário. Olha só, por isso que a equação é força A é igual a menos força B. Olha, se eu tô aplicando uma força aqui para a parede, ó, apliquei. Opa, teve uma ação que foi a minha força que eu apliquei. A parede vai aplicar uma reação em mim da mesma força que eu apliquei. Então, joguei 10 newton, vai ser jogado contra mim 10 newton. Só que perceba, eu estou aplicando a força nesse sentido. O quadro vai aplicar a força, uma força contrária, com sentido contrário à minha força. Então por isso que a força A é igual a menos força B. Tá bom? Para toda força para toda ação terá uma reação com a mesma intensidade, só que com sentidos contrários. Tá bom? Então assim a gente começa a falar de força, começa a falar de dinâmica, começa a falar por que os corpos movimentam. Por que o corpo movimenta, Melk? Geralmente vai ter uma força sendo aplicada a esse corpo. Tá bom? Se tem uma massa e tem uma aceleração, tem uma força. Beleza? Vamos tacar o pau.